Agora chegou a hora do nosso quadro YouCat. Nesse quadro nós conhecemos um pouco mais da nossa igreja e daquilo que é colocado como norte para que possamos buscar e seguir a nossa caminhada espiritual. Então, vamos conferir? E hoje vamos realizar o YouCat com o nosso querido Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, prazer tê-lo conosco mais uma vez, a sua bênção. Deus te abençoe e te guarde, Moninha, é uma alegria imensa estar contigo neste dia. E partilhar uma coisa, Moninha, que eu não cheguei a falar nem com o Paulo, né? Ontem uma pessoa querida aqui da paróquia virou e disse assim, olha, a vida é uma dádiva, é dom de Deus, então a gente tem que se alegrar e ser sempre grato. Aí hoje é meu aniversário, então estou no dia do meu aniversário junto contigo no YouCat. Ah, parabéns! Que alegria, Padre! Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Ele te dê muita vida nos anos que vierem, e muitos anos de vida, muita vida nos anos. Muita alegria, que alegria, Padre! Parabéns, viu? Amém. Obrigado, Moninha. É uma alegria mesmo. É o que ela disse, é o que a gente tem que viver, né? A vida é dom, é dádiva, a gente tem que partilhar. É mais um ano, mas é um ano que trouxe muitas experiências boas que marcam a vida da gente. Estou feliz, né, pelo dia de hoje. Ah, muito bom. Eu adoro aniversário. É bom, eu também gosto. Aniversário a gente tem sempre que comemorar, independente da situação que a gente vive, né, Padre? Porque Deus nos dá a oportunidade de mais um ano de vida. Isso é tão lindo, é um presente. Grande presente, realmente a gente tem que comemorar, a gente tem que ser grato a Deus, porque diante de tantas coisas que a gente vive, a vida é o maior valor, né, que a gente tem. Então, agradecer mesmo, por isso. Padre, o senhor receba o nosso abraço, a nossa admiração, o nosso carinho. E no final do programa vamos rezar pelo senhor, pela sua vida. Por favor. Agradeço pelas orações e carinho. O nosso tema hoje é uma pergunta. Como Deus nos reconcilia consigo e com outras pessoas? Queria falar da reconciliação, né, Padre? Da crisma. O que é a confirmação? Pois bem, Moninha, nós vamos tratar de um assunto importante, né, porque o sacramento, né, a confirmação, o sacramento da confirmação da crisma, junto com o batismo e a Eucaristia, né, os sacramentos da iniciação da vida cristã. E o sacramento da confirmação, né, essa confirmação, ela é importante porque ela é como se nós reafirmássemos o nosso batismo e a nossa inserção na vida da igreja. Então, é um sacramento que muda, né, radicalmente a nossa vida cristã. Quando a gente chega, né, o normal, mais ou menos com a idade de 15 anos, então a gente já tem uma certa maturidade para poder dizer aí do nosso próprio caminho, aí a gente vai dizer que nós escolhemos caminhar junto com o Senhor. Ali cheios do Espírito Santo, que a gente recebe, né, o Espírito Santo, né, no sacramento da confirmação, cheios deste Espírito para a gente poder assumir essa missão da igreja. Então, cada um olhar para esse caminho bonito que faz, para a gente entender essa lei. Eu não sou um jovem que estou obrigado a ir buscar ali a confirmação porque a família quer. Não, é a adesão. É a confirmação do meu batismo. Eu vou dizer sim a Deus, dizer sim que eu quero estar junto com Ele. Uhum. Padre, o que diz a Sagrada Escritura sobre o sacramento da confirmação? É confirmação do batismo? Exatamente. E olha só, que interessante a Sagrada Escritura. Em Atos dos Apóstolos, uma passagem vai dizer sobre essa Maria que tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então os apóstolos mandam Pedro e João para poder ir até a Samaria e confirmar esse batismo que eles receberam. Aí eles rezam e põem as mãos sobre eles, né, os habitantes da Samaria, e eles recebem o Espírito Santo. Então é esse o caminho que a igreja faz. Né, tendo recebido o batismo, ali eles são confirmados, né, por essa graça, por essa missão que a gente recebe, e com isso são abraçados na igreja, né, são chamados a viver ali essa experiência única que é ser comunidade de fé,
pela força do Espírito Santo em nós. Então, na Sagrada Escritura, isso fica muito claro para nós. Uhum. O senhor falou em Atos, Atos acontece em Pentecostes, né? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Eu queria que o senhor explicasse uma coisa que as pessoas confundem. O Espírito Santo desceu como pomba, em forma de pomba. Como que a gente explica isso? Então, a linguagem bíblica é muito interessante. Veja bem primeiro, o que aconteceu em Pentecostes? Né? 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é enviado o Espírito Santo sobre a comunidade ali reunida. O Espírito Santo é descido, né, como forma de línguas de fogo, descido como pomba no batismo de Jesus. Então, vai mostrando assim, essa simbologia para falar dessa força de Deus. Em Pentecostes, mais simbólico ainda, olha, a língua de fogo, porque os apóstolos foram chamados a pregar, a anunciar a palavra de Deus. Então, a força de Deus, né, que ali repousava sobre eles, o Espírito Santo, para que eles pudessem, né, proclamar, né, a palavra de Deus. Então, em Pentecostes, é esse momento marcante, que olha, Monique, que interessante, é começar o tempo da igreja. Então, ali, fechados, que estavam ainda, né, experimentando, entendendo a ressurreição de Jesus, eles foram chamados a partir para o mundo, para poder anunciar, né, as maravilhas de Deus. E de forma mais significativa ainda, falavam diversas línguas, de forma que todas as pessoas ali entendiam, para dizer que a igreja ela é universal, ela acolhe a todos, é essa abertura, né, de verdade que nós vivemos para acolher, né, a todos na nossa comunidade de fé. Então, o que diz aí, que as pessoas entendem da pomba, da língua, é essa linguagem bíblica para nos mostrar a força deste Espírito em nossas vidas. É verdade. Eu falei da pomba, mas a pomba foi no batismo, em Pentecostes foi línguas de fogo. É verdade. Padre Wellington, Deus, quando ele cria o ser humano, qual a intenção dele ao criar? E nessa criação, a liberdade, eu sou livre verdadeiramente? Olha, essa pergunta interessante de pensar assim, olha, para que Deus criou o ser humano, né? E a gente pode querer criar um monte de respostas complexas e aí a nossa vida vai ficar extremamente difícil de ser vivida. Mas é tão simples. Para que Deus nos criou? Para sermos felizes. Aí você ligou logo essa reflexão sobre a liberdade, e a liberdade é esse caminho de felicidade. A gente, de verdade, é livre quando nós experimentamos essa graça de Deus. E somos felizes porque somos livres. Então, Deus nos cria para a felicidade, simplesmente. Para a gente poder, né, fazer as nossas escolhas, escolher sempre o bem. A liberdade tem que me ajudar a isso, né, a escolher sempre o bem, sabendo que a felicidade a gente vai encontrá-lo nessa vivência, nessa busca de intimidade com o Senhor. Aí nós somos livres. Nós fomos criados para a liberdade. Mas, infelizmente, a gente, na nossa vida, vai criando tantas amarras, né, Moni? Com pessoas, com situações, com as nossas mentiras, né, com as realidades que a gente vai ocultando no nosso passado. Então, a gente vai se prender de muitas formas, mas nós fomos criados para a liberdade, para sermos sempre livres. Amém, que assim seja, né, padre? Amém. Padre, vamos falar da graça de Deus, né? Como se comporta a graça de Deus relativamente à nossa liberdade? Olha, a graça de Deus, ela sempre vem, né, ao nosso encontro. É a graça de Deus que é sempre derramada nas nossas vidas, mas ela não sobrepõe a nossa liberdade. Isso é interessante a gente compreender e a todo instante a gente entender. Olha, Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a viver, né, enquanto comunidade de fé, dar a nossa resposta, por exemplo, com a confirmação na vida da igreja. A graça, ela é essa realidade que nos atrai. Aí a gente vai responder pela nossa liberdade, sim, a graça de Deus, ou não, a graça de Deus. Felizmente tem muita gente dizendo não à graça de Deus. Aí a gente vê tanto ódio, tanta violência, tanta maldade no mundo. Mas essa graça, ela é abundante. A gente só precisa da nossa adesão, da nossa resposta a Deus, a esta graça que é derramada em nossas vidas. Mas aí entra o livre-arbítrio, não é, padre? Exato, nós somos livres, especialmente livres para escolher a Deus. Eu acho isso muito bonito, Moninha, quando a gente olha assim dentro da igreja, quando a gente está lá celebrando junto das atividades pastorais da comunidade, a gente entende que todos estão ali porque querem, porque é a expressão da liberdade,
resposta ao amor de Deus. É tão ruim se as pessoas fossem obrigadas a fazer as coisas, e não é assim. Deus não nos obriga, Deus nos convida. E como resistir ao amor de Deus? Por isso a gente vai, quando a gente se abre, né, dando respostas positivas a essa graça e sendo aí a atuação de Deus neste mundo. Padre, a Bíblia fala assim: pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Todos somos salvos? A graça é derramada sobre todos, Moninha. É uma pergunta extremamente difícil, né, da gente poder responder, mas entendendo assim, olha, a graça e a salvação, ela é dom derramado a todos. Aí a gente volta na questão da liberdade, né, de perceber assim, olha, a gente está dando respostas a todo instante. Tem gente que faz isso de forma completamente inconsciente, nem está percebendo o que está fazendo, está se prendendo em muitas coisas, e aí nem percebe que, de fato, está eliminando a sua própria liberdade. Mas ainda é a nossa resposta, até a salvação, que é dom derramado. Cristo morreu por todos nós na cruz. E ali a gente experimentar, olha, essa graça derramada em nossas vidas pede a nossa resposta, pede a nossa escolha. Mas Deus não se cansa de nós, o que é bonito é isso. Por mais que a gente vá respondendo negativamente, mas Deus não se cansa. Até o fim, Ele insiste em nos amar, em nos salvar. Maravilhoso. Padre, chegou uma pergunta aqui agora no chat. Como que a gente responde a essa liberdade com mais leveza? A obedecer à palavra do Senhor? Isso é bonito, né? A gente pensar assim, olha, porque obediência e leveza parecem palavras conflitantes, mas não é. A gente entender assim, olha, a nossa liberdade, a gente vai buscar, né, realidades que vão nos complementar. E aí, quando a gente para perceber que, de fato, o que nos complementa plenamente é Deus, aí, com muita leveza, a gente vai viver nessa graça dele em nossas vidas. E precisando até tomar o cuidado para não deixar que a religião, né, que a nossa igreja, se torne uma instituição simplesmente pesada na nossa vida. E não é, a igreja vai nos orientando para a gente poder viver essa leveza, essa liberdade. Tem uma palavra que vale a gente voltar hoje, Monique. Jesus fala do shalom na ressurreição. E shalom, na concepção bíblica, é essa expressão de tranquilidade, de leveza, de liberdade. Então é isso, olha, saber que nós temos esse shalom, Jesus nos dá esse shalom, essa tranquilidade, essa leveza, para a gente não ficar com pesos demais nas costas, por exemplo, vão cumprir os mandamentos como se fosse um peso. Não é. É liberdade, é a expressão do nosso amor a Deus, então para a gente vivê-lo com leveza. E isso é uma questão de consciência religiosa, consciência espiritual? Também é consciência, porque ela vai nos ajudar a buscar aquilo que a gente entende, né, que a gente vai fazer o nosso caminho, que é o caminho de retidão. Então a consciência religiosa vai me ajudar a poder perceber esse sinal da presença de Deus. É mais ou menos assim, Maria, eu estou caminhando numa estrada, vejo... Não, tá maravilhoso. É porque aqui, padre, a gente precisa... As perguntas vão chegando, eu vou fazendo para o senhor, mas é explicar de uma forma muito simples para que as pessoas entendam. Então tá muito claro, você pode ficar tranquilo. Que bom. É mais nesse sentido assim, eu queria dizer, olha, o amor de Deus é assim, eu estou caminhando numa estrada, eu vejo uma flor muito bonita, Serra da Piedade, o Santuário, Basílica, né, nos oferta muito isso, a gente para poder ir ver mais de perto. Então, o amor de Deus está ali, olha, a todo instante se exibindo, se mostrando, né, a nosso favor. Aí é a minha resposta, na minha liberdade, de querer estar, né, junto deste amor, de contemplar esse amor nas nossas vidas. Aí traz a leveza que a gente precisa. Maravilhoso. Padre Wellington, as suas considerações finais e a sua bênção. Agradeço muito a oportunidade de estarmos juntos, como consideração final para a gente poder, né, entender aí toda essa dinâmica da confirmação, né, que nos coloca dentro do sacramento da igreja, ali, ó, na vivência da vida de fé. Então, que possamos dar essas respostas com leveza, com amor, todo dia. E que a bênção de Deus possa descer copiosa sobre cada um, né, sobre todos nós, e nos ajude a viver segundo esse amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado por hoje, Moninha. Parabéns, um abraço, viu? Deus abençoe muito, senhor. Amém, obrigado. Um abraço a todos vocês.